foi encontrada uma carta do senador Públio Lentulus Cornelius nos arquivos do Duque de Casadini, na cidade de Roma, enviado pelo senador em Jerusalém na época de Jesus, que havia sido endereçada ao imperador romano Tibério César. Nela há uma descrição física e moral de Jesus, feita pelo senador. A carta é a seguinte: Sabendo que desejo conhecer o quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nela se acha e que nela tem estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscitando os mortos, curando os enfermos e em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoas bem maduros. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzente. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazirenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou marca se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como o raio do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo em seu semblante, porque quando resplandece apavora, e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordem, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letra faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, treme e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer
que seja, mas ao contrário, aquele que o conhece e com ele tem praticado, afirma ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. O que acabamos de ler é uma carta, um achado arqueológico datada dos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um senador romano que governava certa cidade de Israel e que, a mando do próprio César, o governador de Roma, escreveu descrevendo a aparência física e o caráter do nosso Senhor. A ciência arqueológica tem dois interesses, o interesse cristão e o interesse do ateísta. O ateísta estuda a arqueologia para montar teoria de como éramos na antiguidade. E com o propósito de melhorar a vida de hoje e também deixar um legado para o futuro. Já a ciência arqueológica cristã tem o intuito de comprovar e provar a veracidade da Bíblia. Nos dias de hoje existe uma comunicação bem rápida com a internet. E com essa comunicação rápida se propaga muito rápido qualquer tipo de notícia, sendo ela boa, sendo ela ruim. E em contrapartida vem muita fake news, enganando e trazendo confusão neste meio. É claro que quem produz essas fake news tem os seus interesses. E acredito que nos tempos antigos também não era diferente. Vamos usar essa carta como referencial para darmos um exemplo e estudar um pouco da palavra do Senhor. Tenho certeza que algumas pessoas, ao ver e ler essa carta, vai acreditar ela como sendo algo verdadeiro e que descreve sim Jesus como era. Afinal de contas, ela é datada dos tempos de Cristo Jesus. Mas tudo que o achado cristão arqueológico encontra, cada fragmento, ele tem que testificar a Bíblia e estar em total comunhão com a palavra do Senhor. Para colocar o meu ponto de vista de que não creio que essa carta é totalmente sincera no que está dizendo, vamos fazer o nosso comparativo. O porquê que a carta pode ser, às vezes, aceitável para algumas pessoas. Porque apesar dela ter pontos negativos, ela tem sim também os seus pontos positivos. E vamos começar pelos pontos negativos. Quando a carta descreve a beleza física de Jesus, ela trata Jesus como uma pessoa muito bela, um homem bonito e de beleza irrepreensível, como a própria carta diz. Mas o que a Bíblia diz? O que foi profetizado a respeito do nosso Senhor Jesus? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isaías capítulo 53, versículo 2. A ideia de Jesus ser um homem bonito está descartada, pois o profeta Isaías descreve o nosso Senhor Jesus, profetiza a respeito do nosso Senhor Jesus, dizendo que ele não tem beleza física que nos atraia. Uma outra questão é o fato de Jesus andar descalço. Jesus era um andarilho. E Jesus ele teve na terra como homem para passar e se sujeitar
as mesmas tentações, as mesmas dificuldades humanas. Estamos certos de que se ele andasse descalço de cidade em cidade, ele não aguentaria como homem. E João Batista dizia que não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Muitas vezes as pessoas viam Jesus e criam nele, e em consideração e em submissão lavavam os seus pés. Não faria nenhum sentido alguém lavar os pés para andar descalço. Então essa parte da carta, na minha forma de entender e de trazer a lógica, não bate. Agora vamos para os pontos positivos da carta e aquilo que nos traz alegria em ler essa carta. É que Jesus curava em uma só palavra, isso entra em concordância com a Bíblia. Agora, o que me impulsionou a fazer esse vídeo, o que me impulsionou a trazer esse pequeno estudo foi o fato de Jesus desconcertar os magistrados, os sacerdotes, as pessoas, e os estudados da época, simplesmente por causa de que Jesus não estudou. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? João, capítulo 7, versículo 15. Jesus sempre desconcertava aquele que o interrogava. Uma ocasião pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus. E disse para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés disse que ela deve ser apedrejada. Jesus, conhecendo os corações deles, entendia que se ele dissesse que tinha que apedrejar, os romanos o prendiam por assassinato. Mas se ele dissesse que ela deveria ser livre, ele estaria descumprindo a lei. E entendemos que Jesus cumpriu toda a lei. E aí ele disse o seguinte: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. João, capítulo 8, versículo 7. Eu encontrei alguém desacreditando uma pessoa porque essa pessoa não era estudada, e mostrando e esfregando os seus diplomas, advogado, doutorado, magistrado, academicamente bem graduado, e desfazendo de pessoas que estavam falando a seu respeito, porque essa pessoa não deveria ser levada em consideração porque era uma analfabeta. É muito triste, e a gente entende que Deus faz das coisas tolas e das simples coisas para desconcertar aqueles que se acham o intelectual. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas, capítulo 21, versículo 15. Entendam uma coisa: contra o Espírito de Deus não existe argumento. Quem está cheio de Deus não tem quem nos repreenda. Deus tem derrubado e tem desconcertado essas pessoas que vivem atrás do sistema, elaborando leis e atrapalhando e desconcertando e humilhando os mais humildes, os que menos afortunados. Amém? Firme em Jesus, se encha do Espírito Santo e fale a respeito de Deus. Se você conseguir chegar até aqui e não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, e se você gostou do conteúdo, dê um joinha, dê um tour pelo nosso canal, você vai encontrar lá estudos como esses, amém?
Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.